Shalom. Para quem nos ouve e já acompanha as nossas discussões sobre textos antigos e teologia, a pauta de hoje traz uma proposta realmente fascinante. Com certeza. E é uma proposta que exige uma mudança de perspectiva, né? Exato. Nós vamos pegar um texto que muita gente acha que já conhece de trás para frente e vamos analisá-lo através de uma lente completamente nova. O foco hoje é o capítulo 1 da Carta a Filipiciá. Que é um documento que no mundo ocidental, na tradição mais popular, é conhecido como a Epístola aos Filipenses. Isso. Mas o que torna essa nossa análise de hoje tão singular, tão diferente, é a natureza das nossas fontes. Nós estamos nos debruçando sobre as notas de estudo de uma edição muito específica de uma Bíblia hebraica. É um material bem denso. E ele traz uma visão incrivelmente rigorosa, focada em um remanescente, um grupo que o texto chama de povo Yaldim. A nossa missão aqui hoje é desempacotar esse documento. Entendeu o peso absoluto das palavras originais em hebraico, né? Porque a fonte argumenta que a simples substituição de termos, traduzidos por seus equivalentes originais, altera não apenas a textura do texto, mas reconstrói toda a teologia por trás da carta. É verdade. E para quem está nos ouvindo, fica aqui uma breve educada observação. O nosso programa de hoje vai explorar essas definições ricas, essas interpretações teológicas exatas, da maneira exata como são apresentadas pelo autor dessas notas de estudo. Nós estamos aqui como observadores, digamos assim. Exatamente. Como observadores curiosos, mergulhando nessa perspectiva textual única. Perfeito. Regras estabelecidas, lentes ajustadas. Ok, vamos desvendar isso. E nós precisamos começar pelo alicerce absoluto desse texto. Que é a reverência aos nomes. Isso, uma reverência inegociável. Logo nas primeiras linhas do estudo, fica claro que, para essa vertente, os nomes próprios não são detalhes de tradução. Eles são a essência da identidade. O texto enfatiza de forma categórica que o Criador deve ser chamado única e exclusivamente de Ial. A fonte rejeita o uso de nomes genéricos ou títulos que, segundo eles, têm origem em culturas pagãs. A única variação que o texto aceita para se dirigir ao Altíssimo é um termo hebraico carinhoso, que é Abba. Abba, que significa pai, certo? O estudo foca em um remanescente específico chamado de Ialdim, no plural, ou Ialdi, no singular. E o significado etimológico nas notas é muito bonito. A fonte diz que Ialdim significa louvor de Ial. Portanto, quando o autor usa Ialdim, ele está definindo um povo não por uma fronteira geográfica ou étnica, mas por uma ação, sabe? Aqueles que louvam o Criador através do seu nome verdadeiro. É uma redefinição completa de pertencimento. O indivíduo deixa de se associar a uma instituição convencional e passa a se identificar exclusivamente pela pronúncia e reverência a esse nome. E é com essa base sólida, a reverência a Ial e Yalcha, a identidade Yaldim e a questão do madeiro, que o autor do estudo nos guia para dentro do primeiro capítulo de Filipiciá. E a forma como os remetentes se apresentam já dita o tom da comunidade logo no versículo 1. Temos Shaul, que é o nome hebraico do apóstolo Paulo. E Timteus. E isso, Timteus, conhecido como Timóteo. E o que chama a atenção é que eles não chegam dando carteirada de autoridade, como costumamos ver em lideranças antigas. Eles se apresentam como Avadim. Avadim. A fonte traduz isso como servos ou escravos, certo? Exato. No contexto do Império Romano, ser um escravo era o degrau mais baixo da sociedade. Mas o texto argumenta que Shaul e Timteus usam esse termo para demonstrar uma entrega total e voluntária de suas vidas para servir a Yalcha, e eles direcionam a carta aos Kiddushim. Os Kiddushim, que a fonte define como os irmãos separados, os purificados. Consagrados e separados do mundo, e a nota também faz questão de mencionar os Shamashim, que são os ajudantes e servidores da congregação. Se a gente observar essa estrutura, fica claro que a liderança entre os Yaldim é baseada no serviço braçal e mútuo. Não em uma hierarquia intocável. Exato. E a partir daí, a carta se desdobra de uma maneira que eu achei brilhante nas notas de estudo.
Ela nos obriga a desacelerar a leitura, Desacelera mesmo. porque o autor vai dissecando termos hebraicos que criam uma lente totalmente nova para as emoções. Quando lemos traduções rápidas, palavras como paz ou alegria parecem sentimentos comuns. Parecem banais, né? Sim, mas o texto original, segundo a fonte, carrega um peso muito maior. Por exemplo, logo no início, Shaul deseja shalom à comunidade. A nota de rodapé intervém para dizer que shalom não é só quando a guerra acaba. O texto define como uma saúde integral e uma prosperidade espiritual completa que só pode vir do soberano. E essa profundidade emocional vai escalando. A fonte analisa o momento em que Shaul expressa gratidão usando a palavra rodú. Que não é só o muito obrigado, segundo eles. Longe disso, o estudo define rodú como um louvor intenso que nasce de uma gratidão profunda e palpável. Em seguida, o autor fala de tefilot, que é o plural para orações. Mas essas orações são feitas com sinchará. Vamos pausar em sinchará por um instante, porque a explicação do estudo muda tudo. A gente geralmente associa alegria a uma reação, né? Você ganha um presente, fica alegre. Mas a fonte descreve sinchará como algo muito mais enraizado. O estudo argumenta que sinchará é uma alegria que vem de dentro para fora. É uma âncora na alma. Um estado de espírito que as circunstâncias externas não conseguem abalar, por piores que sejam. Ter essa alegria inabalável faz todo sentido quando a fonte introduz o próximo termo, que é shavurá. O texto traduz shavurá como comunhão, mas especifica que há uma união de propósitos, uma amizade íntima e indestrutível construída ao redor da Bezorá. A Bezorá são as boas novas da salvação, certo? Exato. Ou seja, não é apenas um grupo de pessoas que se encontram aos finais de semana. É uma comunidade unida até a medula por uma missão de vida e morte. E isso é poderoso. Se conectarmos isso ao quadro geral da oração que Shaul faz ali entre os versículos 9 e 11, a magnitude do que ele deseja para o povo Yaldim fica muito evidente. Ele não ora para que eles fiquem livres de problemas. O autor do estudo destaca que Shaul pede que o arravá deles cresça transbordantemente. Arravá. A fonte é muito específica sobre isso. Significa um amor profundo, leal, comprometido e essencialmente sacrificial. Mas não um amor ingênuo. O estudo frisa que esse arravá tem que vir acompanhado de shokirmá. Shokirmá é a sabedoria. Isso, a sabedoria que vem do alto, combinada com muito discernimento. Quando você soma esse amor sacrificial com essa sabedoria afiada, o resultado é a produção de frutos de tzedaká, que o estudo traduz como justiça, retidão e boas obras. E tudo isso culmina no propósito final do texto, que é viver para Tifereth, a glória e beleza, e para Tehilá, o louvor eterno de Yah. Olhando para toda essa construção linguística, é inegável como o uso desses termos cria um ecossistema mental muito mais robusto para quem nos ouve. E aqui é onde fica realmente interessante. É a parte da prisão, não é? Exatamente. Porque depois de pintar esse quadro maravilhoso de amor, sabedoria e unidade, a fonte nos joga de volta para a realidade nua e crua. Shaul, o homem que está escrevendo tudo isso, está acorrentado em uma prisão romana. Um ambiente úmido, escuro, insalubre. Qualquer pessoa olharia para isso e pensaria que o movimento acabou, que a missão falhou ali. Mas Shaul inverte a lógica de uma forma genial, e as notas focam muito nisso. A análise que o estudo faz desse momento é brilhante mesmo. A fonte mostra que Shaul enxerga sua prisão não como um fim, mas como uma estratégia tática do Altíssimo. Ele virou o jogo. Totalmente. Por estar preso e constantemente vigiado por guardas diferentes, a Bezorá penetrou diretamente onde era impossível entrar antes: os palácios e a corte do Kaiser, o imperador romano. Os guardas ouviam tudo e relatavam. E o texto argumenta que essa ousadia contagiou os outros irmãos Yaldim do lado de fora. Eles perderam o medo. E o que me impressiona nas notas dessa Bíblia hebraica é a frieza analítica de Shaul.
A fonte relata que ele sabia que algumas pessoas lá fora estavam proclamando a mensagem por inveja, por espírito de disputa. Queriam causar mais problemas políticos para ele na prisão. Isso. Enquanto outros faziam com vontade, com boa vontade e amor. E a reação deles, segundo a fonte, é o que o destaca como um verdadeiro líder. Ele não se deixa consumir pela vaidade. O estudo enfatiza que, para Shaul, quer a mensagem seja pregada por motivos escusos ou por emet. Emet, que a fonte traduz como verdade e firmeza. Isso, verdade e firmeza. O que importa é que o nome está sendo proclamado. A expansão da missão é maior que o ego dele. E isso gera nele aquele sentimento que o texto chama de gilá. Nós falamos de Simca agora há pouco, a alegria interna. Gilá parece ser um degrau acima na escala de emoções, de acordo com as notas. O Simha sustenta a pessoa em meio à tempestade. A fonte descreve Gilá como um regozijo explosivo, vibrante, quase físico. O que mantém Shaul radiante na masmorra é a certeza de que a mensagem se espalha com a força do Ruach HaKadosh. O Espírito Santo. Essa mentalidade de colocar a missão acima da própria existência chega ao seu ápice no versículo 21. Shaul diz que o viver é o Machia e o morrer é ganho. E é exatamente aí que encontramos uma das notas de rodapé mais densas do material. O autor do estudo não deixa essa frase passar como uma mera poesia. Ele aplica uma lógica teológica rigorosa. A fonte argumenta que para a morte ser um ganho, algo positivo tem que ser conquistado imediatamente. Se a morte for só um silêncio absoluto, não há ganho imediato, certo? Exato. A fonte defende que a partida do corpo físico é uma libertação imediata. O texto argumenta que, ao adormecer na morte física, o indivíduo fiel vai instantaneamente descansar e estar seguro na presença do Machia, aguardando a ressurreição no último dia. Ganho é esse alívio imediato do sofrimento. É uma promessa tentadora para quem está acorrentado. Mas, apesar dessa tikvar inabalável, dessa esperança profunda no descanso, ele escolhe continuar no Shaim, no sopro de vida. O que torna a sobrevivência dele quase um sacrifício pessoal. Sim, ele abre mão do alívio. E a nota deixa muito claro que a motivação dele é baseada puramente naquele Haval pelos Yaldim. Ele fica para completar o seu clamor, para guiar o crescimento espiritual daquela comunidade que ainda precisava dele. Ele aceita continuar sofrendo as limitações da carne para garantir que os irmãos amadureçam. E é essa urgência em ver a comunidade amadurecer que nos leva à parte final do nosso estudo de hoje. Nos versículos finais do capítulo 1, Shaul começa a dar as instruções de como a comunidade deve se comportar diante da perseguição que se aproxima. Ele pede uma conduta digna, e para explicar o que é essa conduta, a fonte traz uma imagem fantástica através da palavra Eshad. O conceito de Eshad é um dos pilares dessa identidade. A fonte traduz Eshad como unidade absoluta. Para ilustrar o peso da palavra, o estudo sugere a imagem de um feixe de gravetos. Um graveto sozinho quebra fácil. Muito fácil. Mas se você amarra dezenas desses gravetos juntos, formando um corpo único, eles se tornam essencialmente indestrutíveis. O argumento do texto é que os Yaldim devem permanecer como um Errachad, unidos em um só Ruach, um só espírito. Então, o que tudo isso significa? Como dezenas de gravetos diferentes, pessoas com medos diferentes, conseguem se manter tão amarradas a ponto de formarem esse Eshad indestrutível. Qual é a corda que os une? É aqui que as notas apresentam o conceito vital do documento. A palavra emunar. Isso. E este é o ponto focal. No nosso dia a dia, ter fé é usado de forma passiva. Ter fé que o trânsito vai melhorar ou concordar com uma ideia. É muito mental. Mas de forma alguma é passivo no texto que estamos analisando. Segundo a explicação desta Bíblia hebraica, emuná significa firmeza absoluta. O estudo argumenta que é uma postura de lealdade inabalável e confiança total ao Altíssimo. É agir com lealdade na prática. Exatamente, mantendo-se firme aos preceitos de Ial, independente de quão severas sejam as consequências. E as consequências chegam rápido.
O aviso que encerra o capítulo tem uma franqueza assustadora. A fonte aponta que caminhar ao lado do Mashiach é um presente, mas vem com a certeza do sofrimento. A instrução não é buscar o martírio, mas não demonstrar terror diante dos adversários. O autor do estudo conecta isso aos dias de hoje. A nota observa que o povo fiel que adora exclusivamente a Yahweh sempre foi alvo de perseguição e argumenta que decidir viver fora do sistema religioso tradicional e defender o verdadeiro nome traz inevitavelmente oposição. Mas suportar essa carga com aquele arravá maduro é o teste definitivo da Emuná, certo? Sim, a resistência firme dos Yaldim prova que eles estão no caminho da salvação. Fazendo um apanhado de tudo que vimos hoje, é impressionante constatar como a escolha das palavras molda a realidade. Isso levanta uma questão importante, uma reflexão que acho muito válida para quem nos ouve. Como observamos, a exigência de usar a palavra emuná muda a expectativa de apenas acreditar em algo para ter uma firmeza inabalável diante de ameaças. Com certeza. Pensando nisso, o quanto da nossa própria compreensão da realidade não está sendo limitada pelas traduções simplificadas que aceitamos sem questionar. Se uma única palavra perde tanto do seu poder ao longo dos séculos, que outros conceitos fundamentais nós estamos vivendo de forma rasa por não conhecermos suas raízes originais? É um pensamento que não vai sair da minha cabeça tão cedo. E que excelente forma de encerrarmos a análise de hoje. Agradeço demais a companhia de quem nos ouviu e caminhou conosco por essas notas teológicas tão ricas. Analisar essas perspectivas é sempre um privilégio. Continuem lendo de forma crítica e nunca parem de buscar a essência das coisas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Shalom. Shalom!